Estamos de volta para todos vocês nos ouvindo e nos assistindo. O Morning Show segue a todo vapor, 11 horas e 23 minutos pontualmente, pessoal. E olha, aquele momento realmente aqui da franqueza, open bar de franqueza, de sinceridade, para falar sobre cultura, por que não? Geralmente é o caldeirão cultural que acaba fervilhando e acirrando os olhos e paixões desse país. Ninguém melhor do que o nosso já colunista máximo aí, e grande amigo do Morning Show, cineasta Josias Teófilo, grande Josias, o sulfúrico, o ácido Josias Teófilo, o impiedoso Josias Teófilo. Fala, meu irmão, bom te ver, querido. Olha, hoje o que eu quero falar aqui com você é um tema que é um daqueles temas atuais, mas atemporais, no sentido que faz parte aí das grandes guerras culturais do nosso tempo, né? Que é as bandeiras anti-woke, né? Ou pelo menos a repulsa a tudo que saiu do wokeismo, né? Ou seja, a lacração que foi criada ali dentro dos Estados Unidos, e inclusive parece que está causando várias mudanças no cenário de Hollywood e nas redes sociais também. Quero ouvir aqui de você, que acabou de lançar o Manifesto Anti-Woke no audiovisual brasileiro, com mais de 400 assinaturas, né? Um manifesto dizendo que a nossa cultura é vítima dessa lacração desenfreada. Vamos aqui desconstruir, e os tempos estão mudando mesmo. Traz aqui pra gente a real, Josias Teófilo. Então, estão mudando sim, dá para ver claramente, né? Eu acho que desde a eleição de Trump contra a Kamala Harris, né, que tinha assimilado esse discurso woke de modo muito claro, né? E ficou evidente que o woke está em decadência no mundo. Agora, isso não significa que ele esteja em decadência no Brasil, porque aqui, como a gente diz lá no Manifesto Anti-Woke, como dizia, citando o Milor, né, que é onde as ideologias, quando ficam velhinhas, elas vêm parar, né, porque desde a Branca de Neve, olha, teve um fato muito importante, que foi o fracasso daquele filme Branca de Neve, com a Rachel Ziegler, né? E esse filme ele foi um fracasso, teve notas baixíssimas, a atriz causou muito desinteresse e muita hostilidade nas redes sociais por causa das coisas, das posições delas. Não é? Se você for ver a Disney, o Walt Disney, ele se afirmou no mundo da animação com a animação Branca de Neve, lá nos anos 30, né? Então, parece que fechou um ciclo aí com essa animação, que é, na verdade, uma parte animação e parte com atores, né? Os anões da animação são animados e tem atriz, mas foi um fracasso, eles perderam dinheiro, foi um dos maiores fracassos da história do cinema, né? E isso impactou no audiovisual de uma forma geral. Inclusive tem aquela atriz, a Gina Carano, que ela havia sido expulsa da Disney porque era de direita, porque falava contra o woke, e ela fez um acordo com a Disney, né, o que é também um fato bem importante nesse contexto. Agora, no Brasil, o woke ou identitarismo, né, identitarismo a tradução é mais ou menos a mesma coisa em português, né? O identitarismo, ele virou política pública, principalmente no governo Lula, que obriga todos os outros editais que recebem verbas federais a ter indutores a partir de cotas para LGBT, negros, indígenas, né? Então, no Brasil virou política pública. Então, eu acho que no Brasil a gente tem um longo caminho para se opor a essas ideias. Claro, tem todo um movimento aqui, e na verdade o líder desse movimento é o Antônio Risério, que é um grande intelectual brasileiro, para mim o maior intelectual brasileiro. E ele está escrevendo, já escreveu vários livros, inclusive ele está escrevendo um livro agora sobre o fim do woke. Eu tive a oportunidade de dar um depoimento para ele sobre os casos de censura que eu vivi, o meu filme Jardim das Aflições, né? Mas o fato é o seguinte, ainda é no Brasil inteiro política pública de cultura o identitarismo, né? Então, enquanto nos Estados Unidos está acabando... Opa, diga. Ô, Josias, na cultura a gente sempre tem as ondas, né? Tipo um modismo, aí tem um tempo e passa. Qual é o tempo médio de duração? Quanto tempo que você acha que ainda vai durar o wokeismo aqui?
O socialismo durou bem no cinema brasileiro, hein? Durou uns quanto tempo? Na verdade, é o seguinte, o cinema brasileiro, ele tem um grande problema que ele sempre se manifesta através de ondas, não é? Então, assim, de repente veio o cinema novo, aí veio o cinema novíssimo. Então, eu não sei dizer quanto tempo, mas infelizmente isso é uma tendência no Brasil. Você vê nos Estados Unidos, tem todo tipo de filme ao mesmo tempo. Tem lá Mel Gibson produzindo, tem os autores woke, tem Jordan Peele, tem todo tipo de gente produzindo. No cinema brasileiro, as pessoas pensam que tem que ser toda uma tendência só. Então, recentemente teve um caso da Ana Molaert, que ela fez um filme, aprovou um projeto que ela dizia que era um personagem trans, e ela colocou uma mulher naquela personagem, né? E aí foi uma grande confusão, uma grande manifestação contra isso, e ela desistiu e colocou uma atriz trans, ou É seja, isso. uma mulher trans, né, no personagem, o que é um absurdo, porque ela deveria ter todo o direito. Você vê, um dos melhores personagens do cinema brasileiro é o personagem Carandiru, de Rodrigo Santoro, que faz uma mulher trans. Ele é um homem, mas fez uma mulher trans, não tem problema nenhum, é um filme, né? As pessoas atuam, né? Deveria Ô, ser. posso... Ô, Josi... Pode falar, Maria de Carlos. Oi, Josias, tudo bom? Eu tenho uma pergunta. Você não acha que o seu posicionamento ele é dado de um ponto de vista que às vezes não coincide com a realidade de uma outra parcela da população? A gente sabe que a gente vive um cenário de polarização muito grande na política e que a cultura woke é fruto também dessas narrativas. De um lado, por exemplo, você não acha que você parte de um pressuposto que parte apenas da visão de um dos lados? Porque eu vejo também que a cultura woke ela é resultado de um avanço social de, por exemplo, da comunidade LGBTQI+, que certamente não pensa como você. Olha só, na verdade é o seguinte, não é que tenha várias visões. No sistema brasileiro existe uma visão que é hegemônica e é ditatorial. Então basta ver que ela virou política de cultura, e para você aprovar um projeto no Ministério da Cultura, nos editais estaduais, municipais, você precisa participar de cotas. Agora, eu não acho que o movimento woke seja um movimento social, não. Eu acho que é uma certa concepção de uma elite que impôs isso de baixo para cima, né? Se você for ver, isso não é compartilhado pelas pessoas em geral, isso é uma coisa imposta. E, por exemplo, essa coisa das cotas nos editais, isso não foi discutido com a sociedade civil, isso foi imposto. Isso não teve discussão no Congresso, isso não teve discussão na sociedade civil, eles simplesmente realizaram e impuseram ditatorialmente. Aliás, na verdade é o seguinte, é preciso esclarecer uma coisa, a ideia de diversidade é uma ideia boa. Quanto mais gente estiver produzindo na classe artística, melhor, né? Eu lembro quando eu li o livro Papel do Jornal na Faculdade de Jornalismo, do Alberto Dines, do grande jornalista Alberto Dines, e ele dizia lá que o jornal ideal tem todos os setores da sociedade dentro deles. Ou seja, tem que ter a maior diversidade possível. O problema não é a diversidade é boa. O problema é que esse movimento woke, ele é uma espécie de censura que faz com que uma diversidade aparente, ou seja, tem ali um negro, um indígena, um LGBT, etc. Mas, na verdade, eles pensam todos exatamente iguais e ai de quem discordar deles. Aí vem a censura. Eles atacam, eles ameaçam de morte, eles perseguem, né? Mas aí eu tenho uma ideia sobre isso, que é o seguinte, eu digo que cancelamento é igual a macumba, só funciona em quem acredita, né? Na verdade... Não, e é verdade, olha, foi provado isso, porque a marca American Eagle, eles fizeram aquela famosa propaganda com a Sydney Sweeney, que foi um sucesso. E eles fizeram a brincadeirinha com good genes, que é jeans e genes, né? E isso causou um pavoroso no meio da esquerda. E o que é que eles fizeram? Nada. Disseram, problema de vocês, não gostaram? Não tem problema.
podem ficar não gostando. Se as empresas tivessem feito isso desde o começo, essa avalanche de censura que aconteceu, provocado pelo woke, não teria acontecido, entendeu? Essa é a solução, é igual a macumba mesmo. E parece brincadeira isso, mas é sério. O Levi Strauss dizia que nas aldeias indígenas, para pegar a magia, é preciso que a pessoa acreditasse na magia. Então, é verdade, o cancelamento só funciona em quem acredita. Difícil discordar, né? Os eventuais avanços civilizatórios de reconhecimento de grupos LGBT é uma coisa, na minha opinião, Maria de Carli. Outra coisa completamente é essa cultura woke que acabou instrumentalizando causas que era... Porque o woke é de ficar acordado, de se atentar às grandes injustiças ou grupos marginalizados. O problema é que isso foi completamente distorcido e foi exacerbado, foi a exacerbação tirânica do politicamente correto para tratar de forma... Enfim, para dar um escudo de falsa virtude para quem queria realmente ser somente cruel e destilar o seu ressentimento sem ter alguma represália, né, pessoal? E agora, enfim, está tendo um completo repúdio cada vez mais, mostrando a fraude que é. E geralmente vem exatamente como você falou, o Josias, né, dessa elite, muitas vezes branca, com sentimento de culpa, para, de alguma forma, sinalizar essa virtude. Mas no final do dia é uma cagação de regra e uma caretice institucionalizada. Mas verdade esse é um fenômeno que tem o sinal trocado, né? Como a gente estava falando desse bombadão de academia, se apresentava cristão. Aí foi e matou um gari porque estava ia passar pelo carro dele. Ou seja, pessoas que pegam um rótulo, uma etiqueta, mas são pessoas que pegam uma etiqueta para tentar arrotar a virtude e esquecem que a virtude verdadeira ela é cultivada individualmente, internamente, né? E não por um rótulo que você, não, eu me apresento desse jeito, tenho etiqueta, então eu sou moralmente superior a todo o resto da humanidade. É o moralismo. São fenômenos de goela, né? Moralismo de goela. São os farisaicos também, que, enfim, tem, e muito na direita, sejamos sinceros, inegavelmente. Só que, enfim, a diferença aqui é que na esquerda realmente isso virou quase que política de Estado e tem uma diferença aqui, né, José? A gente vai seguir repercutindo com certeza, mas te saudar aí pelo teu manifesto, mais do que bem-vindo. E o palco do Morning Show é sempre seu. Obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos partir diretamente para Minas Gerais, onde um homem foi arrastado por uma Land Rover, pessoal. Olha essa história.